Boa noite para você de casa. Agora o NTV News, Patos de Minas confirma 3 novos óbitos por Covid-19 e 92 novos casos. Busca proposta e para vender o estádio Jama Maciel. Segunda fase da Operação Campo Seguro intensifica ações nas localidades rurais da região. Jovem preso com arma de fogo diz ter adquirido pistola após o assassinato do irmão. Denúncia anônima ajuda a polícia a localizar maconha no bairro Sobradinho. Campanha orienta e conscientiza sobre riscos e penalidades de soltar pipas com linhas cortantes. Trilha Solidária arrecada cerca de 1.000 quilos de alimentos. Os destaques das rodadas do fim de semana pelas séries A e B do Brasileiro. Os riscos das ocorrências de infarto em períodos com baixas temperaturas. Após reclamações mostradas pelo jornalismo da NTV, a Prefeitura anuncia novo ponto de vacinação contra a Covid. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Deflagrada no dia 23 de julho, a Operação Campo Seguro da Polícia Militar entrou na segunda fase de atuações, intensificando a prevenção e repreensão das atividades criminosas nas localidades rurais da região. A Operação Campo Seguro intensifica as ações e operações que já vêm sendo realizadas nas áreas rurais pertencentes aos municípios da 10ª Região de Polícia Militar. O objetivo da operação é prevenir a criminalidade e também reprimir qualificadamente a criminalidade, desde crimes ambientais até mesmo a criminalidade violenta, como roubos a residências rurais e roubos a transporte de cargas e algum material que venha escoado aí da produção. Ao todo, serão 3 fases. A primeira já foi realizada. A segunda começou nesta segunda-feira e a terceira terá início em agosto. A primeira fase foi o planejamento, Nós nos reunimos com os produtores para traçar um perfil da nossa produção, como que vai ser feito o escoamento. E a partir de hoje nós já estamos na fase do aumento da sensação de segurança, em que nós faremos reuniões comunitárias e vamos chamar para junto de nós a população, como conselhos comunitários rurais, como sindicato rural, para que juntos nós possamos estar traçando o perfil da nossa safra para fazer uma safra ainda mais segura, levantando locais para a gente realizar operações essas que serão realizadas em conjunto com a Polícia Ambiental para reprimir crimes ambientais, com a Polícia Militar Rodoviária e para potencializar ainda mais o que já vem sendo feito na nossa região. A terceira fase será a repressão qualificada propriamente dita. Com base nas informações que nós levantamos, mandados de busca e apreensão serão expedidos, serão solicitados ao Poder Judiciário e serão expedidos para serem cumpridos e reprimir qualquer delito que porventura venha a ocorrer. Objetiva-se a redução da criminalidade e violência na zona rural. O objetivo maior é trazer a diminuição do medo do crime da população rural e trazer o aumento da sensação de segurança para aquele morador rural, para os produtores rurais, para que eles confiem no trabalho da Polícia Militar e saibam que a Polícia Militar está sempre presente na zona rural, dando total apoio ao homem do campo. Na tarde de hoje teve apreensão de maconha no bairro Sobradinho, após relatos por meio de denúncia anônima. A apreensão ocorreu após receberem denúncia anônima de que próximo à Quadra do Céu, na Avenida Araguaia, bairro Sobradinho, haviam suspeitos de estarem utilizando o local para o tráfico de drogas. A gente em patrulhamento teve informação de que tinha indivíduos naquela mata ali abaixo da Quadra do Céu. Informações que eles poderiam estar escondendo alguma coisa lá. Aí com a utilização dos cães farejadores, a gente localizou uma meia barra de entorpecentes, substância aí semelhante à maconha, qual foi apreendida aí e está sendo entregue a DEPOL para demais providências aí, porque o proprietário até então não foi localizado, não foi identificado. A droga encontrada foi apreendida e levada para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas. Ainda de acordo com a Polícia Militar, esta não é a primeira vez que encontram droga nesse mesmo local. Um tempo atrás aí, acho que tem uns 2 meses, a gente localizou também alguns tabletes de maconha no mesmo local. E agora com a aplicação dos cães e com as denúncias anônimas aí, a gente conseguiu localizar mais essa meia barra de maconha lá. Um rapaz de 23 anos foi preso na tarde de hoje por posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu após denúncias de que um rapaz de 23 anos teria adquirido uma arma de fogo para vingar a morte do irmão, assassinado em 2020. De posse das informações,
iniciamos o levantamento do possível endereço que ele estaria, conseguimos localizar a casa e, após parlamentação com o mesmo, ele acabou bastante emocionado, contando para nós a verdade, que havia comprado uma arma mesmo, porém, essa arma não seria para matar, e sim defender, que ele tinha medo que os mesmos autores que mataram seu irmão retornassem e tentassem contra a sua vida. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito não era conhecido no meio policial. A arma, uma pistola automática, foi encontrada no quarto do jovem, apreendida e levada para a delegacia de plantão. Ela estava em cima do guarda-roupa dele, municiada com 2 munições e carregada, enrolada em um pano. Ele mesmo contou para a gente onde estaria a arma de fogo. O suspeito também foi conduzido para a delegacia por posse ilegal de arma de fogo. Ele vai responder por posse ilegal de arma de fogo, já está à disposição do delegado de Polícia Civil para demais providências de Polícia Judiciária. E a Polícia Civil prendeu um foragido da Justiça na região entre Varjão de Minas e Presidente Olegário. O homem é acusado de homicídio ocorrido no estado da Bahia. Boa noite, Odair. Boa noite ao pessoal de casa. A Polícia Civil de Minas Gerais, juntamente com a Polícia Militar do Estado e a Polícia Civil da Bahia, prendeu nesta segunda-feira um indivíduo de 33 anos por um homicídio ocorrido no ano passado. Ele foi preso nas proximidades, na região aqui de Patos de Minas. Quem traz os detalhes dessa ocorrência é o delegado Érico Rodovalho. Nesta data, a Polícia Civil de Minas Gerais aportou a informação vinda da Polícia Civil da Bahia de que havia um foragido de um homicídio cometido em Salvador, em que havia sido pronunciado no ano de 2020, ou seja, ele já foi indicado a júri naquela cidade, só que ele estava com mandado de prisão em aberto, foragido e supostamente aqui nas imediações de Patos de Minas. Responsável pelo setor de inteligência da Polícia Civil aqui, fizemos alguns levantamentos e identificamos que realmente esse indivíduo estava no bairro Paraíso do Sol Nascente, que fica aqui no município de Varjão, com o Presidente Olegário, em que repassamos a notícia para a Polícia Militar local, tendo uma equipe dirigida imediatamente para o local e realmente confirmado que ele estava lá, dando a voz de prisão a esse indivíduo, indivíduo esse que estava foragido há um bom tempo por um grave crime, um crime que é uma motivação por disputa por ponto de tráfico de drogas, um homicídio por 2 indivíduos cometidos com pedradas, então revelando aí uma brutalidade e uma periculosidade desse indivíduo, em que na data de hoje é retirado de circulação. Indivíduo, que a gente vale salientar que se envolveu em outras brigas ali naquela região, brigas depois dele estar sob ingestão de bebida alcoólica. Então é realmente um indivíduo que ele solto, ele demanda esse perigo para todos. Então é essa integração entre as instituições quem tem a ganhar a sociedade, Depois do intervalo, aqui no News, escolas de Patos de Minas ofertam vagas para a modalidade EJA. Produção de sorgo deve ter redução na safra deste ano. E Trilha Solidária arrecada cerca de 1.000 quilos de alimentos. Jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos no tempo certo e que pretendem voltar a estudar, podem se inscrever até 3 de agosto na rede estadual de ensino. Em Patos de Minas, há vagas para a educação de jovens e adultos nas escolas Marcolino de Barros, Professor Antônio Dias Maciel, Zama Maciel e na Escola Sebastião Silvério de Faria, que fica no presídio. Os interessados devem entrar em contato com as unidades de ensino. Na EJA, o estudante conclui o ensino fundamental em 2 anos e o ensino médio em 1 ano e meio. Para participar da modalidade de ensino, é necessário ter completado 15 anos para ingressar no ensino fundamental e 18 anos para ingressar no ensino médio, até a data de início do semestre letivo. As aulas para a EJA terão início no dia 3 de agosto e serão ministradas inicialmente de forma remota, por meio do regime de estudo não presencial. Cerca de 1.000 quilos de alimentos foram arrecadados durante uma trilha solidária promovida neste domingo em Patos de Minas. O percurso de 20 quilômetros foi percorrido por inúmeros ciclistas patenses, que se reuniram em prol do esporte e por uma causa ainda maior:
a arrecadação de alimentos que serão doados para famílias carentes. Quando a Lucélia nos procurou, a gente nem pensou duas vezes em poder ajudar e graças a Deus veio muitos ciclistas, nós estamos muito felizes, arrecadamos muito alimento, vamos ajudar muitas famílias, assim, a felicidade é grande de poder ajudar e poder contar com as pessoas do esporte, né? Quem pedala, né, gosta muito de ajudar. Então tem muita turma aqui, né, as lojas que ajudou, os grupos de pedal, que nós juntou todo mundo e assim, foi muito bacana, veio muita gente, teve muita gente que não pôde vir e também doou os alimentos, sabe? Então assim, foi top. A trilha beneficente teve início no Cartódromo de Patos de Minas. Para participar, cada ciclista doou 2 quilos de alimentos não perecíveis. Está superando todas as nossas expectativas, os ciclistas se empenharam ao máximo, o Eltim fez o trajeto que é Valoriza, Represinha, Itaboca, então assim é um trajeto legal que vai dar, foram 2 caminhonetes dando assistência, foi o quadriciclo também dando assistência para o ciclista, porque foi criança, foi família, e assim a gente quer agradecer todo mundo que doou alimento, todos os ciclistas que se empenharam, todos os grupos em geral que se formaram para estar acontecendo. Fruto de uma parceria entre o projeto Dormir Sem Fome e diversos ciclistas patenses, a arrecadação de alimentos superou a expectativa dos organizadores, que poderão agraciar diversas famílias necessitadas. E a partir de agora, a ideia é organizar ainda mais eventos beneficentes. Nós temos 378 famílias já. Nós tinha saído algumas famílias, mas já entrou mais famílias. Nós estamos com 378 famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade. Nossas famílias são visitadas, são todas cadastradas no projeto. Assim, a gente dá assistência. Nós estamos com o tratamento da garotinha de 2 anos, da Maria Cecília, que a renda aqui que nós vamos estar vendendo hoje, o bar, é para pagar o tratamento dela, que é um tratamento já de urgência. Agravou o quadro dela, que é um quadro neurológico. Então quero agradecer a todos que participaram, todos que estão participando, todos que estão abraçando o projeto Dormir Sem Fome. Isso aí tudo é com a colaboração de todos nós patenses. Eu, como fui de evento 32 anos, né? Agora eu estou por conta só de ajudar a Lucélia, o nosso projeto, e com isso, cada dia ele vai crescer mais. E o próximo nosso aqui, nós temos que aproveitar mais esse espaço aqui, vai ser o kart. Agora o próximo vai ser esse. Mas nós estamos pensando nas caminhadas, o pedal é nossos parceiros. 100%, pessoal, é muito importante a gente estar ajudando o próximo. Hoje é um dia especial, graças a Deus a gente conseguiu muitas pessoas aqui. Agradeço a todos que colaboraram, a todos que ajudaram, a todos que compareceram e bora pedalar, gente! Pois é, foram cerca de 1.000 quilos de alimentos arrecadados nessa ação tão bacana, né, que a gente conseguiu ver aí, essa participação, engajamento sempre de mais pessoas, que é muito bonito de ver. A gente muda de assunto e fala agora sobre produção agrícola, né? Considerado o 5º cereal mais produzido no mundo, o sorgo deverá ter uma queda nesta safra de 1,4% em sua produção. O sorgo é um cereal rico em ferro, zinco, proteínas, fibras e vitamina E. Também contém compostos fenólicos com alta capacidade antioxidante. Quando a gente fala de sorgo, a gente fala de um grão, né, de um cereal. Ele é muito consumido no Brasil, é destinado mais para alimentação animal, né? E em outros países, na África, ele é mais utilizado na questão da alimentação humana. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, para a safra 2020-21, a estimativa de produção de sorgo é de 2.046.000 toneladas, redução de 1,4% em comparação à última safra. Por exemplo, em Goiás, que é o maior produtor de sorgo, o cenário foi que o pessoal atrasou a colheita da soja, então migrou para o milho. Minas, esse ano a área plantada foi menor porque o pessoal viu um futuro melhor no milho. Só que o cenário que a gente encontra hoje foi desfavorável para o milho. Seria um ano muito ideal para cultivar o sorgo, né? Apesar da queda devido à estiagem prolongada,
Ainda assim, o sorgo é considerado uma boa alternativa devido à sua maior rusticidade, quando não foram verificadas perdas tão severas como ocorreu com o milho na segunda safra na maior parte das áreas cultivadas. Ressalta-se a rentabilidade do sorgo, que é dependente da oferta de milho, normalmente equivalente a 80%. O sorgo é uma ótima opção para substituir o milho, né, nessa falta, devido às suas propriedades, por possuir até mais proteínas do que o milho, né, e pela questão da sua tolerância à seca, para a segunda safra. Quando o assunto é projeções futuras, estas não são as mais otimistas. Se tratando de clima, assim, a projeção para daqui a 3 anos é muito complicado, porque até uma previsão climática para outubro, final do ano, o índice pluviométrico para a região, né, para o Brasil em geral, vai ser um pouco menor do que o esperado. Então, eu acredito que com o pé nesses dados, a gente pode ficar um pouco mais cauteloso na questão da segunda safra. Daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo para terça-feira na região, os destaques das rodadas do fim de semana pelas séries A e B do Brasileiro e os riscos das ocorrências de infarto em períodos com baixas temperaturas. Agora a gente fala de futebol aqui no News. América e Cruzeiro estão na zona de rebaixamento das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético venceu a 6ª seguida e vai se firmando no pelotão da frente do Brasileirão. O destaque do Galo, mais uma vez, foi o atacante Hulk. Ele marcou 2 vezes na vitória por 3-0 sobre o Bahia no Mineirão. Natan fechou o placar. Com a vitória, o Atlético manteve a vice-liderança do campeonato com 28 pontos. Não é fácil jogar às 11 horas da manhã, num calor como a gente está aí, é atípico, porque você não treina meio-dia e meio, e daí quando você vai jogar é diferente, né? A própria noite que você tem já não é uma noite tranquila, que você tem que acordar 8 horas, 7h30 para tomar café, muda tudo. E eu não tenho um histórico muito bom com jogos às 11 da manhã. Então a gente tem que comemorar tudo isso, essa vitória que ela veio, nos deixa aí num segundo lugar ainda na competição. Já o América empatou fora de casa com o Grêmio. O time gaúcho abriu o placar com Guilherme Guedes, mas ainda no primeiro tempo, Felipe Azevedo empatou para o Coelho. Com o empate, o América permanece na zona de rebaixamento na 18ª posição, com 10 pontos. Acho que o América jogou a maior parte do tempo no campo ofensivo, no campo do Grêmio, forçou muito a equipe da casa ao longo dos 90 minutos, teve boas oportunidades, assim como também bobeou em alguns lances, mas acho que se tivesse que ter um vencedor, com certeza seria o América. Pela Série B, o Cruzeiro completou 8 jogos sem vencer. No sábado, o time não saiu do 0-0 contra o Vila Nova de Goiás e segue na vice-lanterna da competição. A crítica eu acho que ela é normal, principalmente por parte do torcedor, né? E acho natural a insatisfação dele. Nós também pode ter certeza que estamos bem incomodados com essa situação, com 8 jogos sem ganhar, na colocação que nós estamos, porque, na minha opinião, com toda a humildade e crítica ao meu trabalho, nós poderíamos ter pelo menos aí uns 6 pontos a mais, pelo menos. E a gente volta a falar de cuidados com a saúde aqui no News, né? Você sabia que no inverno o risco de infarto pode ser até 30% maior do que em outras épocas do ano? É o que a gente mostra agora. Acordar cedo nem sempre é fácil, mas para quem sabe da importância de cuidar da saúde é uma necessidade. Este casal, por exemplo, há anos caminha junto, de domingo a domingo. Já temos uns 15, 20 por aí. Se não enferruja, entreva. Artrite, artrose. Segunda a domingo. Para ficar mais nova, para ficar mais atenta das coisas, a cabeça fica melhor. É muito importante a caminhada para todo mundo, não é só para idoso não. Os jovens também devem fazer o mesmo. A prática trouxe bons resultados. A diferença não, a caminhada é importante, né? Ajuda, porque quando a gente é mais nova, a gente trabalha muito, desgasta muito. Aí depois, na hora que aposenta, não pode quietar, aí tem que pelo menos fazer caminhada. E não são apenas idosos que precisam cuidar da saúde. Os mais novos também precisam estar atentos. A qualidade de vida, o sono e a vontade de levantar cedo é diferente. De acordar
e sair para dar os treinos e também até no dia a dia. É totalmente diferente a prática da atividade física. É que a prática de atividade física minimiza o aparecimento de doenças e o acometimento, por exemplo, por infarto. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais de 300 mil pessoas sofrem infarto todos os anos e 80 mil morrem. A maior incidência é no inverno, quando o risco de infarto aumenta 30% em relação a outros períodos do ano. Isso está incluído no contexto geral. O risco ele é relativo, né? Ele aumenta em torno de 30% para a população, entendeu? Quanto mais idosa a população, maior o risco por causa das comorbidades que o paciente já possui. O inverno ele provoca uma reação no nosso organismo, tá? A gente tende a fazer uma vasoconstrição das artérias e do sistema venoso do organismo. E nisso as coronárias também ela ocorre a vasoconstrição, restringindo o fluxo. Ali no caso, se você já tiver uma lesão prévia já coronariana, algum entupimento, com essa vasoconstrição, essa lesão ela vai ficar ainda mais grave. Se ocorrendo aumento da demanda do consumo cardíaco, pelo frio, ou você resolve fazer algum esforço adicional que você não tem costume, o coração ele não vai ser irrigado, não vai sofrer a resposta de oxigenação adequada e que ocorre o infarto. É a queda desse desequilíbrio entre a oferta e demanda do oxigênio. Para se evitar, é preciso continuar ou iniciar a prática de atividades físicas e ter boa alimentação. Praticando saúde, atividade física, dieta física adequada, tá? Uma alimentação saudável. A gente fala, o inverno sozinho ele não é responsável pelo infarto, né? Se você já faz atividade física, já tem uma dieta adequada, o seu risco ainda continua muito baixo, entendeu? Porque o seu organismo já vai estar adaptado a esse aumento de consumo e demanda. Falar em frio, a última semana de julho deve ser com clima estável devido ao ar seco, né? O IMET, inclusive, publicou alerta de queda na temperatura para o meio da semana na região. Vamos conferir como é que ficam os detalhes na previsão do tempo para terça-feira. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar continua baixa em alguns momentos do dia, oscilando entre 30% e 75%. Para terça-feira, a previsão é de mínima de 13 e máxima de 27 graus na capital do milho. Em Lagamar, os termômetros variam entre 16 e 28 graus. Em Presidente Olegário, de 15 a 28 graus. Em Rio Paranaíba, a máxima não deve passar dos 25 graus. E em Varjão de Minas, previsão de mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em instantes tem a análise da notícia aqui no News. Após reclamações mostradas pelo jornalismo da NTV, a Prefeitura anuncia novo ponto de vacinação contra a Covid. Patos de Minas confirma 3 novos óbitos por Covid-19 e 92 novos casos da doença. As imunizações contra a Covid-19 em Patos de Minas nesta semana terão um segundo local para as aplicações, após nós mostrarmos aqui a indignação acompanhada de reclamações relacionadas a uma imensa confusão gerada durante os atendimentos na semana passada em um só ponto de vacinação. Na terça-feira, será a vez dos trabalhadores da saúde, também no prédio do antigo projeto Saci. E tem novidade. Depois de muitos atropelos, como os que mostramos aqui na semana passada, que provocaram muitas reclamações e tumultos, a Prefeitura informou que passará a atender em um segundo local os calendários mais recorrentes de pessoas que estão completando os 3 meses de AstraZeneca. A vacinação para este público será no ginásio poliesportivo do Unipan, com entrada pela rua de Aicuí. Nesta terça-feira, serão aplicadas a segunda dose para pessoas com comorbidades vacinadas entre 12 e 13 de maio. Na quarta-feira, no mesmo local, as segundas doses serão destinadas aos trabalhadores de saúde que foram vacinados em 12 de maio. Também na quarta, de acordo com o calendário, deverão ser imunizados com a segunda aplicação pessoas com comorbidades que se vacinaram no dia 14 de maio. Pois é, sobre esse assunto nós temos inclusive uma ilustração que foi publicada aí pelo município sobre este novo ponto de vacinação para as segundas doses que passa a funcionar a partir de amanhã. E aí explicando com umas setinhas, né, pela Major Gotti até chegar na rua de Jaicuí ali, que leva ao ginásio 2 do Unipan, onde então a partir de amanhã as segundas doses, né, da vacina contra a Covid-19 serão ali aplicadas.
Assunto para a gente abrir a análise da notícia de hoje com a participação do jornalista e apresentador Gui Boaventura, dividindo tela comigo. Gui, boa noite para você. A força do jornalismo aliada ao clamor da população fez com que a prefeitura se movimentasse, uma vez que na quinta-feira a gente teve aí uma aglomeração imensa, faltou informação, faltou ali logística para tudo isso. Concorda? Boa noite. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Eu acho que hoje nós estamos diante, Odair, da explicação total para todo o entrevero que aconteceu na semana passada entre prefeito e imprensa. Desde aquele pedido dele que queria falar, depois ele falou para você, inclusive na reportagem, que não falaria, que não queria falar, quando a TV foi até ele. Então todo aquele entrevero resultou numa tomada de posição. O que nós estávamos mostrando eram reivindicações do povo para melhorar esse atendimento. A prefeitura a parte da prefeitura que cuida desse setor, observou essas reclamações, foi lá em loco, esteve junto com o povo, viu que realmente tudo que estava sendo reclamado estava certo, tomou uma posição e hoje todos nós estamos batendo palmas para a atitude da prefeitura, para a atitude do prefeito, de tomar o que nós queremos, está mais do que provado aí, que o que nós queremos é ajudar a solucionar esse tipo de problema. Não precisa de brigar conosco, não precisa de brigar com a imprensa. Ninguém aqui quer fazer campanha contra A, contra B, contra C. Apesar de cada um, fora da sua profissão, ter o livre-arbítrio, né, e poder fazer do seu nariz aquilo que bem entender, aquilo que achar que deve fazer, mas dentro da nossa profissão nós exercemos com a maior ética possível, com a maior ética do mundo. Não querendo atrapalhar ninguém, muito pelo contrário, se a gente atrapalhar uma administração, nós vamos estar atrapalhando o nosso município. Agora, ouçam o que a gente está falando. E não venha falar que nós estamos falando mentira, que nós estamos contra isso, estamos falando porque não gostamos dos olhos do fulano. Então, essa é a maior bobagem que existe. As pessoas precisam ser um pouco mais inteligentes, sabe? E observar e ver a realidade. Porque você desmentir uma imagem na tela da televisão é uma burrice muito grande. Mas, imagem não tem jeito de você desmentir. Se eu falar daqui que a sua camisa é vermelha, você vai simplesmente olhar para o lado e vai rir de mim. Sua camisa é azul, não adianta você querer mudar a realidade. Então é o seguinte, depois dessa explicação aqui, parabéns para a prefeitura, cedeu à realidade, cedeu à necessidade, vai abrir um outro posto de vacinação lá no IPAM. Acho que ainda em determinados momentos não vai bastar. Vamos precisar de outros locais, mas podemos usar outros locais, temos vários. Aqui tem o ginásio do PTC, que é bem centralizado, né? E a prefeitura tem como negociar isso com eles. Tem lá o parque de exposições, tem um punhado de local aqui que a prefeitura pode usar e que a população inteira, qualquer outra entidade vai ajudar nesse sentido. Então, todos nós estamos puxando para um lado só. É só parar com esse tipo de coisa. Palmas para a prefeitura, palmas para quem tomou essa decisão. Se precisar melhorar ainda mais essa atitude que foi tomada, que melhore. Nós vamos bater palmas de novo. Porque se não melhorar, se der problema, se faltar mais alguma coisa, nós vamos pedir. Nós vamos reivindicar. Estamos aqui para fazer isso aí. Papel do jornalismo, né? É o papel da imprensa. O Gui, vamos aos números da Covid-19 em Patos de Minas, já estão aí na tela, né? Boletim da Secretaria Municipal de Saúde desta segunda-feira, mostrando que 92 novos casos de Covid foram confirmados. A quantidade de pessoas doentes que se recuperam em casa continua crescendo, viu, Gui? Hoje está em 515, né? Mais 3 óbitos também foram registrados, sendo uma mulher de 96 anos e 2 homens de 43 e 64 anos de idade. As mortes aconteceram nos dias 9, 23 e 24 de julho, Gui.
A média de casos atendidos no município subiu muito nesse fim de semana. Isso nos deixa preocupados. A gente estava com um atendimento diário, uma média de atendimento diário, dentro do tolerável e dentro de uma expectativa, inclusive, de diminuição. Mas essa média subiu nesse fim de semana. Tanto é que subiu a ocupação de leitos, que a gente vai mostrar logo em seguida. Essa é uma grande preocupação. Nós temos 515, hoje pela manhã nós tínhamos em torno de 550 pessoas contaminadas e comprovadamente com vírus ativo. São 550 pessoas que poderiam estar transmitindo o vírus aí fora. Dessas 550 é uma subnotificação, porque quem ainda não está com sintoma, está com vírus, está transmitindo, ainda não procurou o atendimento médico. E quem é assintomático vai transmitir e vai continuar andando por aí, vai continuar sem procurar o atendimento médico. Então isso nos assusta, já teve até um indicativo para mudança o prefeito entendeu que isso não é aqui a Secretaria de Saúde, as pessoas que decidem isso aqui entenderam que ainda não é para isso, então vamos aguardar, vamos esperar que esses números caiam ainda essa semana e que a gente volte àquela tendência que a gente vinha nas semanas anteriores. Você citou aí a ocupação hospitalar, vamos colocar os boletins então na tela. Nós podemos observar aí, Gui, as oscilações nos percentuais registrados entre a última sexta-feira e esta segunda, né? Nós terminamos a semana passada com um número muito ruim, com a internação em leitos clínicos em 133%, isso no dia 23, né? Mas nós temos números parecidos no dia 24. No dia 26, nessa segunda-feira, 113% em leitos clínicos. Eu estou falando sempre do total, porque é o que interessa, é o que está disponível aí para atendimento na saúde, na área da Covid. E temos um número exatamente igual de quinta-feira para cá, em relação aos internamentos em leitos de UTI, 71%. Veja bem, André, a saturação, começando a semana saturado, e nós ainda temos o problema de uma subnotificação na segunda-feira. Normalmente o número não é tão fiel, porque esse pessoal não trabalha, tem muita gente que não trabalha durante o fim de semana. Se trabalha, o quadro é muito reduzido e não conseguem manter essas estatísticas aí, esses números razoavelmente em dia. Então, nós poderemos ter surpresas até para amanhã ou depois, até na quarta-feira, com o crescimento desses números. Então, é preocupante. Nós temos aí a saturação dos leitos clínicos, mais de 100%. Aí temos um número de 71% de ocupação em leitos de UTI, que é um número preocupante. Não é um número que nos deixa tranquilos, não, de maneira nenhuma. Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui. Na sequência, a gente fala da lei que autoriza a xepa de vacinas contra a Covid-19 em Patos de Minas e que foi publicada no Diário Oficial do município. O Ministério da Saúde recomenda Pfizer a gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. Vamos falar também da URT, que para pagar dívidas busca proposta para vender o estádio Zamo Maciel. De volta com a análise da notícia aqui no NTV News, e nesta segunda-feira foi publicada no Diário Oficial da União, aliás, Diário Oficial do município de Patos de Minas, né? A lei que autoriza a utilização da sobra das vacinas contra a Covid-19 em Patos de Minas, popularmente chamada aí de xepa, né? Em outras localidades onde isso já ocorre. Na prática, funciona da seguinte maneira: se sobrarem doses no fim do expediente e houver risco de desperdício, né, desses materiais, os imunizantes serão aplicados em pessoas cadastradas na fila online. A inscrição terá início aí, de acordo com esse texto publicado pela Prefeitura, nessa terça-feira, amanhã, né, na página do Aprova Digital, acessando aí o campo Cadastro Vacinação Covid-19, xepa da vacina. O excedente da vacina, quando houver, será aplicado de acordo com fila online, formada por meio dos cadastros. A lista com a relação dos inscritos seguirá a ordem cronológica de cadastramento, sendo divulgada diariamente, de acordo com o município. Meu caro Gui Boaventura, e essa xepa da vacinação demorou a acontecer, né? E é uma coisa que é muito lógica, né? Não tem problema isso acontecer.
O que não pode é perder nenhuma única dose de vacina. Perdeu porque ficou ali, não teve refrigeração suficiente, não pode. Então está mais do que certo aí, essa xepa tem que... Agora, não é uma coisa bagunçada, né? Não é eu vou lá para a porta para esperar isso aí, para esperar essa vacina. Tem que participar, entrar num cadastro, fazer um cadastro e estar disponível ali naquele momento para receber essa vacina, tá certo? Tem que buscar isso aí mesmo. Não pode perder nenhuma dosezinha dessa vacina. O Gui, por falar em imunização, o Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira uma nova recomendação para a vacinação de gestantes e puérperas, contra a Covid-19. Aquelas que receberam a primeira dose da AstraZeneca poderão tomar a segunda dose de outro tipo de imunizante para completar o ciclo vacinal, é o que diz o Ministério. A preferência, segundo o texto, é que essa nova aplicação seja da vacina da Pfizer. A recomendação do Ministério da Saúde até agora era que mulheres nesse grupo esperassem o fim do puérpero, para tomar a segunda dose. Essa orientação foi dada aí após a morte de uma gestante no Rio de Janeiro, cujo falecimento pode ter relação com o fato de ter sido aí tomada a primeira dose da vacina da AstraZeneca. Sobre esse assunto, Gui, eu conversei com o Gabriel Fernandes, pesquisador da Fiocruz, que trouxe aqui a sua colocação, o seu posicionamento sobre essa decisão aí do Ministério da Saúde. O que acontece é que não tem nenhum estudo ainda que foi feito direcionado para mulheres grávidas. Então, todos os testes clínicos da fase 3 que foram feitos das vacinas tinham algumas mulheres grávidas, mas não eram em uma quantidade grande para fazer alguma inferência direta. Então, o que acontece? A vacina da Janssen e da AstraZeneca, elas utilizam um vírus como vetor. E isso faz com que elas tenham uma chance de causar eventos trombóticos como efeito colateral. É uma chance muito pequena. Ela é muito pequena. Só que, por natureza, as mulheres grávidas e em pós-parto, elas têm uma chance maior de ter esses eventos. Então, o que o Ministério da Saúde ele resolveu fazer? Dado que a mulher grávida e a pós-parto já tem essa chance, então, para que expor ela a um risco a mais? Então, por causa disso, eles resolveram misturar a primeira dose da AstraZeneca com a segunda dose da Pfizer, e essa eficácia dessa mistura ela já foi comprovada em experimentos preliminares, e ela tá passando por um teste grande agora, na Universidade de Oxford, que é para confirmar a eficácia dela. O que tem de resultado até agora é que a combinação das doses da AstraZeneca e da Pfizer, ela é tão eficaz ou até mesmo mais eficaz e com efeitos colaterais muito menores, o que é bom para qualquer pessoa, principalmente para as grávidas. Gui, lembrando que essa mistura de vacinas só pode com autorização especial aí do Ministério da Saúde, como é esse caso que foi colocado hoje aí pela pasta, E com um detalhe, com o acompanhamento do seu médico, do médico daquela mulher, daquela gestante. Porque o médico a conhece clinicamente e ela tem que perguntar, consultar o seu médico para saber se deve, se pode. Porque hoje, em relação a essa vacina, Odair, ainda estamos no campo do experimento. Porque agora precisamos trocar de vacina na hora de vacinar a segunda dose da gestante. É um experimento. Isso está saindo do papel para a teoria, para a execução na prática. É um experimento que estão fazendo. Pode dar certo e pode também ter algum tropeço, algum atropelo. Para diminuir essa chance do atropelo, a gestante tem que procurar o seu médico. Porque o risco é de ter um trombo, uma coisa nesse sentido. Então o médico vai saber se ela continua com aquele risco, que tamanho é o risco que ela tem, porque conhece a mulher clinicamente. Tanto é que é experimento que agora estão parece que vão diminuir também o intervalo entre uma dose e outra da Pfizer e da AstraZeneca, passando de 90 para 21 dias. Então tudo ainda estamos no campo do experimento e tudo deve ser feito com muito critério, principalmente o médico tem que ser consultado a todo instante, viu? Gui, a gente falou aí de saúde, vamos mudar de assunto um pouquinho, girar aqui a nossa pauta para falar de futebol ou de ações ligadas ao futebol, O RT colocou à venda o estádio Zama Maciel, se antecipando aí a uma possível penhora do imóvel por causa de dívidas contraídas, que já foram aí parar, inclusive, na Justiça. A informação foi confirmada pelo departamento jurídico do clube e a gente mostra agora.
Conforme mostramos no dia 10 de junho, o clube da URT enfrenta uma crise financeira que levou à penhora o estádio Zama Maciel e a Vila Olímpica, como pagamento de uma dívida de mais de R$1 milhão. A dívida foi contraída no final de 2017 e 2018 pelo conselho gestor responsável na época. Ao todo, foram 10 cheques de R$40 mil, datados em janeiro, e um de R$70 mil, de março do mesmo ano. E em relação à penhora do estádio da Vila Olímpica, elas já estão conclusas, né, já estão efetivadas. As próximas etapas do processo já caminhariam para um leilão dos imóveis. O clube, claro, está tentando para que isso não aconteça, para que sana essa dívida com o exequente o mais rápido possível, evitando esse leilão, porque caso fosse para leilão, o imóvel poderia ser leiloado um valor bem menor do que é o valor de mercado. Hoje, já atualizando aos torcedores da URT, o Conselho Deliberativo, que é o órgão que delibera todas as questões da URT, acionou positivamente para que a diretoria executiva procure no mercado eventuais compradores dos imóveis. Então hoje a diretoria executiva, através da presidente, tem uma ordem concessiva para a venda dos imóveis. Nesta semana, o Conselho Deliberativo definiu como alternativa para quitar a dívida que seria ideal colocar o estádio à venda, mas nenhum possível comprador foi anunciado até o momento. Essas sondagens, elas existem, porém não são nada conclusivas, porque para imóveis, né, que são de altíssimo valor, como é o estádio e também a Vila Olímpica, demanda toda uma situação de estudo, de escritura, de registro. Então não tem nada concretizado nesse sentido, não. Um eventual comprador concreto não existe no momento. Questionado sobre a possibilidade de haver outras alternativas para o clube, o advogado esclarece que a venda do estádio de fato seria não a melhor, mas também a única alternativa. Hoje, a solução para sanar todas as dívidas do clube é, sem dúvida, a venda dos imóveis. Não tem outra alternativa, não tem outra renda, até porque a pandemia também atrapalhou com a falta dos torcedores no estádio. Então, hoje, a alternativa que o clube tem para sanar todas as suas dívidas seria a venda do imóvel. Então, eu acredito que seja as vendas sejam positivas. O Gui, e esse único caminho aí, então, para poder resolver essas pendências financeiras, né, de dívidas da URT na Justiça, a gente sabe, quem acompanha o futebol, quem já, como você, já acompanhou o futebol aí a vida inteira, narrando, bem próximo desse mundo futebolístico, sabe da dificuldade que é para manter um clube no interior. Não é fácil, não. E aí, com dívidas, realmente fica muito complicado. Agora, vender um patrimônio como esse é porque realmente não tem outra alternativa, como disse aí o procurador jurídico, no momento em que os clubes precisam se organizar, já que a gente tem, inclusive, a aprovação do chamado clube empresa, né, que vai ajudar nessas gestões. Mas na situação aqui da URT, dá uma certa tristeza imaginar que aquele estádio ali, né, histórico estádio ali, pode daqui a pouco virar um outro empreendimento que não seja sediar jogos de futebol, né? Mas eu vou falar uma coisa, ninguém lembra mais do Valdomiro Pereira aqui em Patos de Minas. Né? Você se lembra do Valdomiro Pereira? Não Você nem conheceu o Valdomiro Pereira. Né? Hoje se transformou naquele estádio lá no Bernardo Rubingi, estádio do Mamoré. Eu acho que tudo tem que se transformar. Depois que jogaram no chão o estádio de Wembley, o templo do futebol, a catedral do futebol no mundo, e refizeram todo aquele estádio, bem verdade, foi no mesmo lugar, mas refizeram tudo, acabou com aquele saudosismo, com aquela tradição que tinha. Eu acho que a URT, há males que vem para bem, sabe? O URT tem um patrimônio daquele ali e passa um
perrengue desse aí, com um patrimônio daquele ali, abraçado simplesmente numa paixão e na tradição. Porque o torcedor gosta de ir lá no estádio Zama Maciel. Vai gostar de ir num outro estádio que será construído pela equipe da URT. Vai sobrar dinheiro para a URT manter o seu clube. Vai pegar um outro caminho, vem aí o clube empresa, porque do jeito que não vai para frente, vai ficar de tombos em tombos. A vida inteira, os clubes do interior, todos os clubes de todas as cidades passam por esse perrengue que a URT está passando hoje. E não é a única saída. Eu falo para você aqui de cadeira e não temo nenhum minuto em apostar com você. Não vai ser leiloado o estádio Zama Maciel, não vai ser leiloada a Vila Olímpica, porque torcedores, conselheiros, patrocinadores da URT não vão deixar, de maneira nenhuma. Tem um caminho de vender o estádio? Ótimo, ótimo. Tem um patrimônio daquele ali, com aquele valor, e passando a míngua, passando um perrengue para pagar um salário de um jogador que vem jogar na URT, e não é um jogador tão caro, não, é um jogador de salário baixo, no nível dos jogadores que disputam a primeira divisão. E a URT passa todo esse trabalho com um patrimônio daquele ali. Não adianta você ter uma casa bonita, uma casa que vai energia elétrica para iluminar essa casa. Então não adianta a URT ter todo aquele patrimônio e não ter como tocar o principal, que é o time de futebol. Porque se acabar o time de futebol, do que adianta aquele estádio? Para ser alugado para festa, para vez em quando, também não vai dar dinheiro para pagar a luz do ano inteiro, a energia elétrica. Então, é bobagem a gente ficar agarrado nesse tradicionalismo e nesse saudosismo danado, sabe? É preciso que se movimente as coisas. É preciso que a URT, que tem essa tradição grande, tenha também dinheiro para tocar essa paixão do seu torcedor. Então, eu acho que as coisas vão se resolver para a URT muito mais fáceis do que estão prevendo aí. Né? Não vamos escurecer as coisas lá para o lado do Zama Maciel, não, porque a luz lá não vai se apagar com tanta facilidade, não, e pode ficar tranquilo o torcedor da URT. Esse estádio não vai a leilão. Pelo menos eu acredito nisso, conhecendo o entorno da diretoria e o entorno do time da URT. Portanto, vamos esperar notícias boas aí para Celeste de Patos. E é uma área bastante valorizada, né, Gui? Não devem faltar aí propostas para comprar aquela área, né? Aquilo ali é um patrimônio valiosíssimo e que está ali, no meu modo de entender, pelo acanhado que é para um estádio de futebol, pelas instalações que tem, antigas, e que passam por reformas sempre e não atendem ainda às necessidades do que exige o futebol hoje. Eu acho que aquilo ali é um patrimônio obsoleto para os objetivos da URT. Então, eu acho que essa movimentação vai oxigenar esse time de futebol aqui em Patos. Que seja esse o caminho bom, então. Ô Gui, com essa a gente fecha a nossa análise de hoje, prometendo voltar amanhã. Eu te aguardo aqui para a gente falar de mais assuntos, viu? Estaremos aí. Obrigado a você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado, Gui. Outras informações você acessa o portal patosjá.com.br. Amanhã a gente se encontra. Obrigado pela companhia, boa noite a todos e até lá.